E mais, Guga, qual é a entrevista que a gente tem agora? A gente tem entrevista com o coronel Paulo Filho, né? Já vai ser agora, mas acho que teria antes já está aí o coronel da reserva, tá aqui. Paulo Filho, que é mestre pela a Escola do Comando Maior das Forças do Exército do Brasil. Coronel, obrigado por estar aqui com a gente. E a gente vai falar sobre a guerra da Ucrânia, né? Que tem nesse momento aí a contraofensiva ucraniana começando, teve aquele rompimento da barragem ali na Ucrânia, com narrativas diferentes sobre o que vem acontecendo. Então, eu gostaria de saber do senhor, o que tem, na sua visão, que acompanha ali o campo de batalha mesmo, o que tem acontecido nesse momento? A Ucrânia está avançando, dá para interpretar quem foi responsável pelo vazamento da barragem. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Guga, um prazer estar com você, estar com o Marcelo Cosme, com os assinantes da Globo News. Vamos lá, né? Guga, realmente começou, né, a tão esperada contraofensiva, tão anunciada contraofensiva, né? Já há mais ou menos uma semana, os russos diziam que a contraofensiva estava acontecendo e o próprio presidente Zelensky admitiu que isso já está realmente em andamento. O que a gente pode notar são 3 direções de ataque, mais ou menos, né? Uma em direção ao leste, lá em Lugansk, lá perto de Bakhmut, que a gente ouviu falar tanto, para sudeste, lá em Donetsk, e no sul, lá em Zaporizhia, justamente essa região onde houve a destruição dessa barragem. Vamos começar falando sobre a destruição da barragem. Trata-se de um crime de guerra, Guga. Está listado no número 5, artigo 56 do Protocolo Adicional das Convenções de Genebra, muito claramente, né? Esse tipo de instalação, barragens, diques, centrais nucleares, são terminantemente proibidos de serem atacadas em caso de guerra. Então, houve um crime de guerra muito grave, que causou muito sofrimento à população daquela região. E agora vai ser apurado, provavelmente depois da guerra, quem é o responsável por isso, né? A gente pode especular, né, a quem interessaria essa explosão. Num primeiro momento, a área alagada dificulta muito a transposição desse curso d'água, desse rio, por parte dos atacantes, né, a jusante da barragem. Então, favoreceria, nesse caso, nós estamos vendo as imagens, né, fica muito difícil você fazer um ataque por uma região como essa. Então, favoreceria o defensor, no caso, o russo. Mas a gente não pode ter certeza absoluta que foram os russos, não, embora haja uma tendência a se acreditar nisso. Bem, e quanto à invasão, né, a contraofensiva, melhor dizendo, nós estamos muito no início. Provavelmente esses primeiros ataques são ataques para testar o dispositivo russo, ataques secundários que a gente chama, para penetrar as primeiras linhas defensivas russas, atrair as reservas para essa parte da zona de ação, de modo que essas reservas não possam aprofundar na região que realmente será atacada no ataque principal. Então, dá para a gente esperar isso, né? E o que é mais provável é que esse ataque principal seja em direção, por exemplo, a Melitopol ou o próprio Mariupol, lá no sul da Ucrânia, para tentar cortar, né, a tão famosa ponte terrestre que liga a Crimeia ao território russo. Mas nós estamos muito no início ainda, Guga. É muito difícil saber efetivamente o que vai acontecer, o que é certo. Vai demorar muito ainda para a gente ter uma definição de alguém levando uma vantagem na batalha. Coronel, é esse ponto que eu queria falar com o senhor sobre essa última fala. Vai demorar muito para a gente ter uma definição. A gente sabe que essa guerra já passou de um ano. No início, Vladimir Putin tinha ali muita certeza, ou quase toda certeza, de que ele ia se dar bem. Não foi assim. A gente vê a Ucrânia resistindo bastante. O Guga sempre nos fala na Globo News que paz a gente não vai ter, mas o que a gente pode ter é um cessar-fogo, né? É baixar a poeira dessa história toda. Qual é o cenário que o senhor vê hoje, né? Depois desse um ano e pouco de guerra e mais esse momento a gente vendo desse avanço, como, por exemplo, agora esse ataque aí que acabou inundando toda aquela região? As condições para a paz, elas não estão dadas, né? O Guga tem razão quando ele fala isso. Os objetivos são irreconciliáveis. O objetivo ucraniano, nesse momento, é expulsar o invasor russo do seu território, né? De todo o território.
Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. E ainda a Crimeia, né? Nós não podemos esquecer da Crimeia, que foi ocupada lá em 2014. E para o russo, para o presidente Putin, que já formalmente anexou ao território russo essas províncias, né? Embora isso não seja reconhecido pela comunidade internacional, nós temos que lembrar que para a Rússia, aquilo ali já é território russo. Então, ele não tem como também justificar para a população russa, né, um retraimento. Ele estaria abandonando o que ele mesmo passou a considerar território russo. Então, visto que essas duas posições estão irreconciliáveis no momento, é muito difícil se falar em paz. Os ucranianos estão agora nessa ofensiva jogando uma cartada muito alta. O que eles esperam, né? Eles esperam mostrar para o Ocidente que todos esses bilhões de dólares que foram investidos terão resultados, que eles são, sim, capazes de, se não expulsar totalmente os russos do seu território, pelo menos terem ações efetivas, né, e reconquistarem boa parte do território, para manter o apoio da opinião pública internacional, especialmente ocidental, da Europa Ocidental, né, a opinião pública norte-americana, para que esse apoio prossiga, né? Então, os ucranianos estão jogando uma cartada muito alta. Agora, não se vê em curto prazo o final disso aí, não. Coronel, a gente sabe que agora a Ucrânia, os pilotos ucranianos estão sendo treinados para o uso de caças F-16. Como esses caças poderiam alterar o cenário da guerra? Como que eles poderiam favorecer os ucranianos? Guga, numa operação ofensiva, o movimento da tropa, né, a manobra da tropa pela terra, ela é muito importante que ela seja apoiada pelos ares. Tem uma chamada superioridade aérea, né? A famosa Blitzkrieg, que foi inventada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, era isso, era uma força terrestre muito móvel de blindados, apoiado por uma força aérea que conseguia proteger essa força terrestre pelo céu. Isso falta aos ucranianos nesse momento. Os ucranianos ainda não conseguiram ter essa superioridade aérea. E certamente isso está fazendo falta nessa contraofensiva. Por isso, o presidente Zelensky insiste tanto e há tanto tempo, né, em receber os caças americanos, os F-16. Por isso que os pilotos já estão sendo treinados, né? Porque é uma ferramenta muito importante. Ela ainda é muito importante no campo de batalha. Os drones ainda não são capazes de substituir as aeronaves nesse sentido, né, de proporcionar essa superioridade aérea, esse apoio às forças terrestres que se deslocam no campo de batalha. Coronel da Reserva Paulo Filho, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Globo News Internacional. Boa noite para o senhor. Foi um grande prazer. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos. Até a próxima.